A Terra é um planeta único, com uma atmosfera rica e água em abundância, condições que permitem a existência de uma infinidade de formas de vida. No entanto, essa aparente tranquilidade pode ser abalada por eventos cósmicos devastadores. Hoje vamos conhecer a verdadeira história da extinção dos dinossauros e descobrir o que realmente aconteceu no último dia desses gigantes que dominaram o planeta por milhões de anos. Se você quer descobrir, fica comigo até o final e vamos nessa. O mundo dos dinossauros. Há cerca de 252 milhões de anos atrás, começou a Era Mesozoica, marcada por um evento catastrófico conhecido como a extinção do Permiano. Esse evento devastador afetou todo o planeta, resultando na extinção de 80% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. No entanto, após essa grande extinção, a Terra se recuperou e se tornou um lugar próspero, onde a vida floresceu por mais de 200 milhões de anos. Há 66 milhões de anos atrás, a Terra era um paraíso para os dinossauros. O clima era quente e úmido, as florestas eram exuberantes, os oceanos estavam cheios de vida e até mesmo as regiões polares não apresentavam gelo. O mundo dos dinossauros era um lugar de extrema diversidade e beleza. As florestas eram repletas de samambaias, cicadáceas e coníferas, que serviam de alimento para os grandes herbívoros. No final dessa era, os mamíferos já habitavam a Terra e os primeiros primatas e carnívoros começavam a surgir, enquanto insetos voavam ao redor das angiospermas, plantas que floresceram no período Cretáceo. Os Triceratops, com seus impressionantes chifres e escudos ósseos, viviam em manadas, pastando nas planícies. Já os hadrossauros, conhecidos como os dinossauros bico de pato, eram especialistas em mastigar vegetação dura, graças às suas mandíbulas poderosas e cheias de dentes. No topo da cadeia alimentar, o tiranossauro era o predador dominante, com seus 12 metros de comprimento e mandíbulas capazes de esmagar ossos. Ele era o terror das planícies, mas não era o único predador. Outros carnívoros, como os Carcharodontossauros, também caçavam em bandos aqui na América do Sul, usando estratégias inteligentes para derrubar presas maiores. Nos céus, os pterossauros, como os Quetzalcoatlus, eram os senhores dos ares, com uma envergadura de asas que podia chegar a 12 metros de comprimento. Eles eram capazes de voar longas distâncias em busca de alimento. Os oceanos da era dos dinossauros eram tão vibrantes quanto as florestas. Além dos mosassauros, havia uma variedade impressionante de criaturas marinhas. Os mosassaurídeos, répteis gigantes que podiam atingir até 17 metros de comprimento, dominavam as águas, caçando peixes, tartarugas e até outros répteis marinhos. Os mares também eram habitados por amonídeos, moluscos com conchas espiraladas que flutuavam nas correntes oceânicas. Parecia que o domínio dos dinossauros duraria para sempre. No entanto, no espaço, um asteroide de 10 km de diâmetro se aproximava da Terra a uma velocidade impressionante de 72 mil km por hora. Quando ele entrou na atmosfera, o céu se iluminou com uma luz tão intensa que ofuscou o Sol. Dinossauros em todo o planeta olharam para cima, confusos e assustados, enquanto o asteroide se dirigia para a península de Yucatán, no México. O impacto do asteroide foi um evento de proporções inimagináveis. Quando o asteroide de 10 km de diâmetro colidiu com a Terra, ele liberou uma energia equivalente a 72 milhões de megatons de TNT, mais de 1 milhão de vezes a potência da maior bomba nuclear já detonada. Para se ter uma ideia, a bomba de Hiroshima liberou cerca de 15 quilotons de energia, o que significa que o impacto do asteroide foi bilhões de vezes mais poderoso. O local de impacto na península de Yucatán, no México, onde hoje se encontra a cratera de Chicxulub, com cerca de 180 km de diâmetro. Quando o asteroide atingiu a Terra, ele penetrou a crosta terrestre a uma profundidade de 20 km, criando uma cratera que chegou a 30 km de profundidade. A força do impacto foi tão grande que instantaneamente vaporizou toneladas de água do Golfo do México, matando todos os seres vivos nas proximidades, incluindo mosassauros, peixes e tartarugas. A
explosão gerou uma onda de choque que se propagou pelo planeta, causando um terremoto de magnitude 11, o mais forte já registrado na história da Terra. Para comparação, o terremoto mais forte já sentido pelos humanos foi o de Valdívia, no Chile, em 1960, que atingiu magnitude 9.5. O terremoto causado pelo impacto do asteroide foi tão poderoso que sacudiu o planeta inteiro, desencadeando uma série de eventos catastróficos. Logo após o impacto, rochas derretidas foram lançadas ao ar e começaram a cair como projéteis incandescentes. Essas rochas, conhecidas como tectito, atingiram temperaturas extremamente altas e caíram sobre vastas áreas do planeta, perfurando tudo em seu caminho. Dinossauros e outras criaturas que sobreviveram ao impacto inicial foram atingidos por esses fragmentos e causaram ferimentos graves e incêndios em grande escala. Além disso, o impacto gerou ventos supersônicos que atingiram velocidades de até 1000 km por hora. Esses ventos destruíram tudo em seu caminho, derrubando florestas inteiras e arrastando animais e plantas para longe. O poder desses ventos era tão grande que podia arrancar a pele e os tecidos moles dos dinossauros, deixando apenas os ossos para trás. O impacto gerou também um tsunami colossal, com ondas que atingiram até 300 metros de altura. Essas ondas gigantescas varreram as costas do Golfo do México, espalharam por todo o planeta, incluindo áreas costeiras e arrastando dinossauros e outras criaturas para o mar. O tsunami foi tão poderoso que deixou marcas geológicas que podem ser encontradas até hoje em sedimentos ao redor do mundo. O impacto liberou uma quantidade imensa de calor, que incinerou tudo em um raio de centenas de quilômetros. A temperatura no local do impacto atingiu milhares de graus Celsius, vaporizando instantaneamente rochas, águas e qualquer forma de vida próxima. Além disso, o calor gerado pelo impacto causou incêndios em escala global, queimando florestas e matando incontáveis animais. A poeira e as cinzas liberadas pelo impacto foram lançadas na atmosfera, criando uma cortina que bloqueou a luz do sol por meses ou talvez anos. Sem a luz solar, as plantas não conseguiram realizar fotossíntese, levando ao colapso das cadeias alimentares. Herbívoros morreram de fome e os predadores, sem presas, também sucumbiram. O impacto do asteroide foi o golpe final para os dinossauros. Em questão de horas, o planeta, que era um paraíso para essas criaturas, se transformou em um inferno. Os dinossauros que não foram mortos pelo impacto, pelos incêndios ou pelo tsunami acabaram morrendo de fome ou devido às condições extremas que se seguiram. A extinção em massa que se seguiu ao impacto marcou o fim da era dos dinossauros e abriu caminho para um surgimento de novas formas de vida, incluindo mamíferos e eventualmente os humanos. Até os dias de hoje, os registros históricos afirmam que esse evento aconteceu há 65 milhões de anos. No entanto, pesquisas mais recentes indicam que o impacto colossal pode ter ocorrido aproximadamente 1 milhão de anos antes do que se pensava. O local do impacto é conhecido pelos cientistas como cratera de Chicxulub. Além disso, a cratera de Shiva, situada no oceano próximo à costa oeste da Índia, tem sido considerada como um possível resultado de um enorme fragmento que separou do asteroide, principalmente antes da colisão. As consequências a longo prazo. O impacto do asteroide não apenas causou uma devastação imediata, mas também desencadeou uma série de mudanças climáticas e ambientais que afetaram o planeta por décadas, se não séculos. A poeira e as cinzas na atmosfera não apenas bloquearam a luz do Sol, mas também causaram um resfriamento global significativo. Esse fenômeno, conhecido como o inverno de impacto, reduziu as temperaturas globais em vários graus, criando condições extremamente hostis para a sobrevivência de muitas espécies. Além do resfriamento, a atmosfera foi contaminada por gases tóxicos liberados durante o impacto, como o dióxido de enxofre e o dióxido de carbono. Esses gases contribuíram para a acidificação dos oceanos, afetando severamente a vida marinha. Muitas espécies de plâncton, que são a base da cadeia alimentar marinha, foram extintas, levando ao colapso de ecossistemas inteiros. A combinação de incêndios globais, tsunamis, terremotos, resfriamento global e a acidificação dos oceanos criou um cenário apocalíptico que poucas espécies conseguiram sobreviver. Os dinossauros, que haviam dominado o planeta por mais de 160 milhões de anos, foram completamente dizimados. No entanto, algumas espécies menores, como certos mamíferos, aves, répteis e anfíbios, conseguiram sobreviver, provavelmente devido ao seu tamanho reduzido, maior adaptabilidade e capacidade de se abrigar em tocas ou sob a água. O evento que extinguiu os dinossauros foi um verdadeiro cataclisma,
um dos maiores desastres naturais que a Terra já presenciou. Um cataclisma é definido como uma grande e violenta mudança na natureza, muitas vezes associada a eventos de extinção em massa. O impacto do asteroide foi um exemplo clássico, pois não apenas causou destruição imediata, mas também alterou drasticamente o clima e os ecossistemas do planeta. O asteroide que atingiu os dinossauros foi tão poderoso que sua influência foi sentida em todos os cantos do globo. As ondas de choque, os tsunamis, os incêndios e o inverno de impacto foram apenas algumas das consequências diretas desse evento. No entanto, o verdadeiro impacto do cataclisma foi sentido ao longo de milhares de anos, à medida que a Terra se recuperava lentamente da devastação. Na década de 1970, Luiz Álvares e Walter Álvares analisaram uma fina camada de argila em locais como Nova Zelândia, Itália e Dinamarca, encontrando altas concentrações de irídio, um metal de origem extraterrestre. Isso os levou a propor em 1980 que um asteroide poderia ter causado a extinção dos dinossauros. Na época, não se conhecia nenhuma cratera compatível com essa teoria. Anos antes, geofísicos como Antônio Camargo e Glenn Penfield já haviam detectado uma anomalia de 180 km de diâmetro no Golfo do México. Durante pesquisas para PEMEC, Robert Balthusser também havia identificado indícios semelhantes, mas suas descobertas foram ignoradas devido às políticas da empresa. Somente em 1981, com a divulgação desses dados, a comunidade científica reconheceu a cratera de Chicxulub como a prova definitiva, o impacto de um asteroide que havia levado à extinção dos dinossauros. Mas o que exatamente eles testemunharam em seu último dia? Embora os dinossauros tenham sido extintos, seu legado permanece vivo até hoje. As aves, que são descendentes diretos dos dinossauros terópodes, são um testemunho vivo da incrível diversidade e resiliência desses antigos gigantes. Além disso, os fósseis de dinossauros continuam a nos fornecer informações valiosas sobre a vida na Terra durante a Era Mesozoica. A extinção dos dinossauros também abriu caminho para o surgimento dos mamíferos, como a forma de vida dominante do planeta. Sem a competição dos dinossauros, os mamíferos puderam se diversificar e evoluir, eventualmente levando ao surgimento dos primatas, e milhões de anos depois, dos seres humanos. Só para se ter uma ideia, em um período de apenas 100 mil anos após o impacto do meteorito, a quantidade de espécies de mamíferos aumentou em dobro, e passados 700 mil anos, as primeiras espécies de maior porte já haviam surgido. O ritmo de expansão e diversificação desses animais era impressionante. Entre eles estavam os ancestrais dos seres humanos. Ainda há uma hipótese de que os primeiros primatas primitivos já coexistiam com os dinossauros, em um período que remonta a aproximadamente 80 a 90 milhões de anos atrás. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou desse episódio? O impacto do asteroide foi um evento tão catastrófico que mudou o curso da vida na Terra. Mas, curiosamente, essa extinção em massa abriu caminho para o surgimento dos mamíferos e, eventualmente, de nós, seres humanos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais episódios incríveis sobre a pré-história. Um forte abraço e nos vemos em breve.